Uma vida cheia de escolhas. Uma vida cheia do quê? Escolhas. Vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Vou ler a partir do verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Verso 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Essa é a rocha que encontramos refúgio. Vou ler o versículo 5 agora. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Vamos ao nosso texto principal, no verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Além do que podem o quê? Anote isso. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Junto à tentação, também vem uma bênção. É isso que está escrito aqui. Para que o possam suportar. Uma vida cheia de escolhas. Você pode escolher ir embora daqui. Enquanto eu estou falando agora, você pode escolher ir embora. Uma vida cheia de escolhas. Espectadores de todo mundo, aí na sua casa, você pode escolher tirar do canal da Emmanuel TV. Você também pode escolher ligar nesse canal. Uma vida cheia de escolhas. Você pode escolher fugir das oportunidades erradas. Você tem o livre arbítrio. Você pode escolher tanto Deus como o diabo. Você tem livre o quê? Livre arbítrio. Saiba que servir ao Senhor, nosso Salvador, é o único caminho para o conforto e paz. Enquanto servir ao diabo é o caminho certo para a amargura, dor e morte. Eu creio que um dos maiores dons que Deus nos deu é a liberdade de fazer escolhas. A liberdade de fazer o quê? Fazer escolhas. Você pode escolher dormir agora, enquanto eu falo com você. Você pode escolher se levantar. Pode escolher virar as costas para mim. Pode escolher se virar para mim. Todos os que caíram
tomaram uma decisão. E todos os que não caíram enfrentaram uma tentação similar, mas tomaram uma decisão diferente. Similar o quê? Tentação similar. Tentação para fazer isso, tentação para fazer aquilo, tentação para fugir das oportunidades ruins, oportunidades boas, tentações similares, mas decisões diferentes. Você pode escolher receber a ajuda daquele que te criou. Como eu havia dito, servir ao Senhor, nosso Salvador, é o caminho para conforto e paz. Enquanto servir ao diabo é o caminho certo para a amargura, dor e morte. A decisão mais sábia é a que você faz com Cristo. Diga ao seu vizinho. Não os escutei? A decisão mais sábia é a que você faz com Cristo. Colossenses 1, verso 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O que estamos dizendo aqui? Jesus te criou. Diga ao seu vizinho. Não ouvi vocês. Não ouvi vocês? Jesus te criou. Sim. Você pode escolher permitir que Ele te ajude em tudo o que fizer. Se você contar com a força de nosso Salvador, Ele não vai permitir que o inimigo de sua alma te aflija mais do que você pode suportar. Você está comigo? Diga ao seu vizinho. Se você contar com a força do nosso Salvador, Ele não vai permitir que o inimigo de sua alma te aflija mais do que você pode suportar. Ele não vai permitir. Ele não vai permitir que o inimigo de sua alma te aflija mais do que você pode suportar. Sim. Ele não vai permitir. O caminho que te levou a ter medo de fracassar. Agora, você tem medo de fracassar, medo de adoecer, medo disso, medo daquilo, medo das dívidas, medo. O caminho que te levou a ter medo de fracassar ou ao extremo desencorajamento surgiu porque você fracassou. Eu chamo de extremo. Por causa do extremo desencorajamento. Eu vou para o clube. Eu vou fumar.
Vou beber. Começaram a beber. Eles começaram. Você vê eles então indo para o clube. Ah, o que você está fazendo aqui? Esquece, deixa isso para lá. O extremo desencorajamento que surgiu porque você fracassou mude sua perspectiva e veja isso como uma lição de vida. Mude sua perspectiva e veja isso como uma lição de vida. Qual lição? A lição a qual você está passando agora. Muitas pessoas de sucesso na sociedade já passaram por isso em algum momento, pelo menos uma vez, antes de serem promovidas ao nível que estão. Essa é uma lição de vida. Pergunte a Daniel e ele vai te responder. Pergunte a Davi e ele vai te responder sobre fraqueza. Pergunte a Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles vão te responder pelo que eles passaram na fornalha. Nós lutamos contra os nossos fracassos e medos. Nós lutamos contra os nossos fracassos e o quê? E medos. Através da potencialização daquilo que nos faz avançar. Lembrem-se, nossa luta não é carnal. Isso significa, quanto mais oramos, mais avançamos. A situação que estou falando sempre prepara os verdadeiros cristãos para uma obra extraordinária. Quanto mais você luta, quanto mais você ora, quanto mais você ama Deus, nós lutamos contra nossos fracassos. Qual é seu medo? Que fracasso é esse? Nós lutamos contra as nossas situações, potencializando o que nos faz avançar. Quando o desencorajamento vem, nós não paramos. Nós nos esforçamos mais ainda e superamos. O que poderia nos abalar? Quando você tem um problema de saúde e o médico diz que é incurável e começa a te mostrar exemplos de pessoas que tiveram o mesmo problema, você vê a quantidade de pessoas, então assume que não tem saída. Cedo ou tarde, morte. Ah, meu Deus. Ou então quando você olha para as suas dívidas ou o seu negócio que faliu, você olha ao seu redor, olha para a sua família e vê limitação em todas as áreas. Você deseja conquistar o que sua família nunca conseguiu. Você vê isso como um grande objetivo. Se alguém conquistou esse algo que você está prestes a conquistar na sua família, você diz, uau, eu vou conquistar. Mas ninguém nunca conseguiu. Você somente está tentando. Isso significa que você está vendo que ninguém viu. Quando o desencorajamento vem, nós não paramos. Ah, como eu vou lidar com isso? Não. Não. Quando o medo bate, nós aceleramos o ataque. Você está comigo? Quando o medo bate, nós aceleramos o quê? O ataque. Quanto maior o problema, mais você começa
Pessoas veem esse homem, ele era muito, muito gordo antes, mas olham para ele hoje, como ele está magro. Eles não sabem que agora ele está orando e jejuando. Ele não come como antes, porque aquele outro tipo de comida fazia ele dormir de qualquer maneira. Mas agora ele quer orar, quer jejuar. As pessoas podem dizer, o Jimmy está malhando. Não, ele não está malhando. Ele está acelerando o quê? O ataque. Acelerando o ataque. Nosso ataque não é carnal. Nossas armas não são carnais. O que está acontecendo com você? Por que você está solitário? Por que você se sente cheio? O que está acontecendo? Por quê? Quem sabe? Se a sua oração para uma vida melhor tivesse sido respondida, o que teria acontecido com você? Uma vida melhor para comprar um carro bonito, ou ser presidente ou senador, ou o que for. Vida melhor para ter uma casa bonita, vida melhor para ter uma boa saúde. Você está doente, está orando para uma saúde melhor? Essa oração parece não funcionar. Para um cristão, tudo tem propósito. Tudo tem o quê? Tem um propósito. Pode ser para te manter em um nível na vida. Pode ser para fortalecer o seu desejo. Deus não usa o prazer para fortalecer o seu desejo. E Deus não vai usar o prazer para preparar você para o próximo nível. Ele não vai usar o prazer para te preparar para os desafios à frente. É uma dessas coisas bobas a seguir que sempre são usadas para fazer isso. Quando vier, você deveria saber que é um cristão. Você nunca, jamais poderá ser destruído por qualquer situação. Sua situação não é como a de qualquer pessoa. A situação dos outros é para matá-los e destruí-los. Mas a sua situação é para te preparar para um próximo nível. É para te frear um pouco, enquanto você é bem preparado, bem equipado. Foi feita para fortalecer o seu desejo. Foi feita para te fazer orar e jejuar mais, para uma obra extraordinária. Por isso, a sua situação não é como a de outros. Essa sua doença não é como a dos outros. Essa sua pobreza não é como a dos outros. Essa sua dificuldade não é como a dos outros. Essa situação, diga ao seu vizinho, isso não é como o dos outros. Não é como a dos outros. Não os ouvi, não é como a dos outros. Minha aflição não é como a dos outros. Isso ou aquilo não é como a dos outros. Eu sou um cristão, não sou como os outros. Não há condenação para todo aquele que pertence a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Minha doença não é como a dos outros. Meus problemas não são como os dos outros. É uma falsa mensagem dizer que os problemas não vão vir. Haverá problemas. Que doenças não virão? Isso é um falso ensinamento. Doenças virão, mas a sua doença não é como a dos outros. Quando chegar, acelere o ataque. Se esforce. Não pare. Diga ao seu vizinho, não pare. Se esforce. E lute até o fim. Diga ao seu vizinho, quando a doença vier, quando a enfermidade vier, quando a situação vier, se esforce. Se esforce. Se esforce.
e lute até o fim. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Come, let me hear you sing. Jesus is the answer. Oh, is the answer. Above him there's no other. Lord, there's no other. Jesus is the way. Is the only way. Oh, Lord is the answer. Above him there's no other. Come on, let me hear you. Jesus is the way. Now listen. If you have some questions in the corners of your mind and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of the whole past that seems to face you every day. But there's one thing I know for sure, that Jesus is the way. Come, let me hear you sing. Oh, he's the answer for the world today. There's no other. Jesus is the way. Podem se sentar. Obrigado, Senhor. Hallelujah. Aleluia. A Uma vida cheia do quê? life. Uma vida cheia de escolhas. Anote isso, There are some porque existem algumas palavras duras aí. those Esse discouraged. seu abatimento. Why Por que você está para baixo? Pelo que te desencorajou. you have been Você esteve nesse casamento, with esteve com esse homem por tanto tempo, deu a ele todo o seu amor, but at the end of mas no fim das contas, the carriage, suas carreiras, suas propriedades, está tudo uma bagunça. E esse homem ou mulher que woman has te disappointed. desapontou tanto, After giving depois de você ter dado todo o seu amor e ter feito tudo o que pôde, all your business ou então os seus negócios, você serviu a empresa por muito tempo and it's time to e chegou o tempo dela te recompensar. it's up Mas agora o que acontece é o oposto. all your health. Ou a sua saúde. You know you Você sabe que vive de acordo com a Escritura, but mas se lembre, it's only God. somente Deus que realiza as obras de justiça. But your health Mas a sua saúde vai mal. fail you. This Isso vai about trazer desencorajamento. your career after Sua carreira, depois que você estudou tanto, you have this conseguiu o diploma, certificate. Those who mas aqueles que não têm faculdade they are in têm emprego, but e you você não. nowhere. You keep Você continua procurando emprego em todos os lugares. people As pessoas que te entrevistam são companheiros seus de classe. each time you are Cada vez que você é chamado para uma entrevista, you see você vê quem te entrevista e são os calouros da faculdade. in school. And they'll say, Gente mais nova que você. E você diz, oh Deus, oh meu Deus, what can I do for you? o que eu posso fazer por você? Mas eles não podem te ajudar, porque já tem muita gente na fila da vaga. Are many. Everyone Todo mundo tem seus próprios interesses. they can only say, oh God, Tudo que você pode fazer é dizer, ah meu Deus. going Então você continua. oh, Então chega o desencorajamento. remember when Lembrem-se, quando o desencorajamento vier, this se esforce don't e não pare. tell your neighbor, Diga ao seu vizinho, não pare. Se esforce, don't não pare. Se esforce e lute até o fim. it's true. Yes, Sim, yes, sim. as a Christian. como um cristão, It is não é hora to relax de relaxar and become e ficar desencorajado. don't Não se permita desencorajar. yes, Sim, it's é verdade. the Bible A Bíblia diz, tenham bom ânimo, I have over pois eu venci o mundo. that is Ele está dizendo que venceu o mundo that is e que te deu força para superar o que vier. overcome whatever come. That is É isso que ele está dizendo.
O significado de tenha um bom ânimo, pois vence o mundo, é que, como um cristão, você ainda está no mundo, e eu te dei força para enfrentar qualquer situação. to face any situation. Isso significa Dig se it, esforce, fight it. lute até o fim. Thank you. Obrigado, Senhor. Nós cremos que você foi inspirado pelo vídeo que acabou de assistir. Clique aqui para se inscrever e testemunhar mais do poder de Deus em ação na nossa geração hoje. E mantenha-se atualizado sobre as recentes profecias, libertações, sermões e testemunhos da Sinagoga e Igreja de todas as nações. Emmanuel TV, mudando vidas, mudando nações e mudando o mundo.